Ainda sinto a dor das mãos dele me empurrando para o chão, a frieza em seus olhos enquanto me jogava fora como lixo. Era assim que meu aniversário de 57 anos chegava ao fim, meu próprio filho me tratando como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse passado a vida inteira amando-o, criando-o, sacrificando-me por ele. E agora, por causa daquela esposa miserável, ele não suporta nem me ver. Priscila, até o nome dela faz meu sangue ferver. Desde o momento em que Evandro a trouxe para casa, eu soube que ela traria problemas. O jeito como ela me olhava, como se eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho, como sussurrava no ouvido de Evandro, virando-o contra mim pouco a pouco. Eu avisei para não se casar com ela, supliquei para que ele enxergasse as manipulações dela, mas ele estava cego pelo desejo, pela ideia de que ela o amava incondicionalmente. A única coisa que aquela mulher ama é a si mesma. E agora, por causa dela, perdi tudo, meu filho, meus netos, a família à qual dediquei minha vida, jogada fora como lixo de ontem. Enquanto eu estava ali afundada em tristeza, um carro parou ao meu lado. A janela desceu, revelando o rosto preocupado da minha melhor amiga, Meg. Diane, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz cheia de preocupação. Eu mal consegui falar as palavras. Evandro me expulsou, disse que eu era uma louca e que a casa agora era dele. Os olhos de Meg se arregalaram de choque e depois se estreitaram de raiva. Ele fez isso no seu aniversário? Oh querida, entre no carro, você vai para minha casa. Eu subi no banco do passageiro, meu corpo dormente enquanto Meg dirigia. Ela continuava olhando para mim, a testa franzida. Isso é inaceitável, Diane. Evandro não pode te tratar assim. Algo precisa ser feito. Eu balancei a cabeça tristemente. O que eu posso fazer, Mags? Ele é um homem adulto, ele fez sua escolha. Meg apertou os lábios, um brilho determinado nos olhos. Talvez sim, mas isso não significa que ele pode sair impune. Você é a mãe dele, pelo amor de Deus. Está na hora de Evandro e aquela esposa malvada dele aprenderem que suas ações têm consequências. Eu me virei para ela, confusa. O que você está dizendo? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Meg. Estou dizendo, minha querida, que é hora de um pouco de vingança, e eu conheço a pessoa certa para nos ajudar a consegui-la. Enquanto acelerávamos pela noite, senti um lampejo de algo que não sentia há muito tempo: esperança. Esperança de que talvez, só talvez, eu possa fazer Evandro e Priscila pagarem pela dor que me causaram, que talvez o karma finalmente os alcance. O dia começou bem o suficiente. Era meu aniversário e, apesar de tudo o que havia acontecido com Evandro, eu estava determinada a aproveitar ao máximo. Passei a manhã arrumando a casa, colocando algumas decorações e preparando um jantar especial. Até comprei um bolo na padaria da esquina, o que Evandro sempre amou quando era criança. Por volta do meio-dia, liguei para Evandro, meu coração batendo forte com uma mistura de esperança e apreensão. Para minha surpresa, ele atendeu. Oi mãe, o que foi? O tom dele era neutro, cauteloso. Respirei fundo. Bem, eu estava me perguntando se você, Priscila e as crianças gostariam de vir jantar hoje à noite. É meu aniversário e pensei que seria bom passarmos um tempo juntos como família. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes abafadas ao fundo, como se ele estivesse discutindo com alguém. Finalmente, ele falou. Tá bom, podemos fazer isso. Que horas? O alívio me inundou. Que tal às 18 horas? Estou fazendo sua lasanha favorita. Claro, vejo você então. Ele desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. O resto do dia passou em um borrão de preparativos e antecipação. Quando deu 18 horas, tudo estava perfeito. A lasanha estava borbulhando no forno, a mesa estava posta e o bolo estava orgulhosamente exibido no balcão. Na hora certa, a campainha tocou. Corri para atender, um sorriso enorme no rosto, mas no momento em que abri a porta, meu coração afundou. Evandro estava lá, uma carranca gravada em suas feições. Ao lado dele estava Priscila, com os lábios curvados em um sorriso sarcástico. As crianças não estavam em lugar algum. Onde estão as crianças? Perguntei, tentando manter a voz firme. Priscila soltou uma risada dura. Decidimos que era melhor elas não virem.
Não queríamos que fossem expostas a mais da sua influência tóxica. Senti como se tivesse levado um tapa. Influência tóxica? Do que você está falando? Ela deu um passo à frente, apontando um dedo para mim. Não se faça de boba, Diane. Todos sabemos que tipo de mãe terrível você foi, como você virou Evandro contra o próprio pai, a culpa constante e a manipulação. Não é de se admirar que ele não queira nada com você. Lágrimas arderam em meus olhos. Olhei para Evandro, silenciosamente suplicando que ele me defendesse, mas ele apenas ficou lá, braços cruzados, sem dizer nada. Isso não é verdade, consegui dizer, engasgada. Sempre amei e apoiei Evandro. Nunca faria nada para machucá-lo. Os olhos de Priscila brilharam com malícia. Poupe-nos do ato de mártir. Você não é nada além de uma mulher egoísta e vingativa que não suporta o fato de que Evandro seguiu em frente com a vida, que ele escolheu a mim em vez de você. Algo dentro de mim se quebrou. Antes que eu soubesse o que estava fazendo, avancei, pronta para tirar aquele sorriso presunçoso do rosto dela, mas Evandro se colocou entre nós, segurando meu pulso com força. Não ouse tocar na minha esposa, ele rosnou. Você é patética, sabia disso? Inventando esse aniversário, tentando voltar para nossas vidas. Bem, não vai funcionar. Estamos acabados com você. Com isso, ele me empurrou para trás, me fazendo cambalear. Segurei-me na moldura da porta, lágrimas agora escorrendo livremente pelas minhas bochechas. Evandro, por favor, sussurrei. Eu sou sua mãe. Mas ele apenas balançou a cabeça, os olhos frios. Não mais. Vamos, Priscila. Vamos embora. Assisti impotente enquanto eles se viravam e saíam, batendo a porta atrás deles. O som ecoou pela casa vazia, uma brutal finalização. E lá fiquei, sozinha no meu aniversário, meu coração despedaçado em 1000 pedaços. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada após a crueldade de Evandro e Priscila. Minutos, horas, tudo se misturava. A dor no meu peito era como nada que eu já havia sentido antes, um vazio profundo que ameaçava me engolir inteira. Eventualmente, consegui fechar a porta, as mãos tremendo. Tropecei até o sofá, desmoronando nas almofadas enquanto soluços sacudiam meu corpo. Como ele pôde fazer isso comigo? Meu próprio filho, tratando-me como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse passado minha vida inteira amando e cuidando dele. O som do telefone tocando me tirou do meu desespero. Olhei para a tela, vendo o nome de Meg. Por um momento, pensei em ignorar, não querendo sobrecarregá-la com meus problemas, mas a ideia de enfrentar isso sozinha era demais para suportar. Atendi, a voz espessa de lágrimas. Alô? Diane, o que aconteceu? Algo aconteceu com Evandro? A preocupação na voz dela foi minha ruína. Desabei, a história toda saindo entre suspiros e soluços. Meg ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e apoio. É isso, disse ela firmemente quando terminei. Isso foi longe demais. Evandro e Priscila não podem continuar te tratando assim. É hora de eles enfrentarem algumas consequências. Eu funguei, limpando os olhos. O que você quer dizer? Quero dizer que é hora de um pouco de vingança. Eles acham que podem simplesmente pisar em você, mas estão enganados. Você é uma mulher forte, Diane. É hora de começar a agir como tal. As palavras dela acenderam uma faísca dentro de mim, um lampejo de raiva em meio à dor. Ela estava certa. Eu não podia simplesmente sentar e lamentar. Eu precisava fazer algo para retomar o controle. Ok, disse, minha voz mais firme agora. O que você tem em mente? Eu praticamente podia ouvir o sorriso de Meg através do telefone. Encontre-me na lanchonete em 1 hora. Tenho alguém que quero que você conheça. Confie em mim, ele vai ser uma grande ajuda. 1 hora depois, eu estava sentada em uma cabine na lanchonete local, de frente para Meg, que tinha um brilho travesso nos olhos enquanto tomava seu café. Então, quem é essa pessoa misteriosa? Perguntei, a curiosidade me vencendo. Como se tivesse sido chamado, o sino acima da porta tocou e Meg acenou para alguém atrás de mim. Aí está ele.
Virei-me, arregalando os olhos enquanto um homem alto e de ombros largos se aproximava da nossa mesa. Ele tinha um olhar duro, como alguém que já tinha passado por muitos problemas. Diane, conheça meu irmão Carlos, disse Meg, fazendo sinal para ele se sentar. Ele é investigador particular. Carlos acenou com a cabeça para mim, seu olhar avaliando. Meg me contou sua situação. Sinto muito pelo que seu filho e a esposa dele fizeram. Isso é duro. Dei de ombros, tentando parecer indiferente, mesmo enquanto a dor torcia meu estômago. É o que é, mas Meg parece achar que você pode ajudar. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa. No meu trabalho, aprendi que todo mundo tem segredos, esqueletos no armário, e pelo que Meg me disse, aposto que sua nora tem mais do que alguns. Um arrepio de antecipação percorreu minha espinha. O que você está dizendo? Carlos sorriu, lento e perigoso. Estou dizendo que vou investigar o passado de Priscila. Se houver sujeira para ser encontrada, eu vou encontrar. E uma vez que tivermos essa munição, digamos apenas que o karma vai dar as caras. Recostei-me, minha mente girando com as possibilidades. Isso realmente poderia funcionar? Eu poderia finalmente fazer Evandro e Priscila pagarem pelo que fizeram? Olhando nos olhos confiantes de Carlos, tomei minha decisão. Estou dentro. Vamos fazer isso. Ele assentiu, satisfeito. Excelente. Dê-me uma semana. Entrarei em contato. A semana se arrastou, cada dia uma eternidade de espera e incerteza. Tentei me manter ocupada, jogando-me na limpeza da casa, fazendo compras, qualquer coisa para distrair os pensamentos constantes. O que Carlos encontraria? Seria suficiente para derrubar Evandro e Priscila? Meg me ligava diariamente, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Ela era a única coisa que me mantinha sã, a única pessoa que realmente entendia a profundidade da minha dor e raiva. Finalmente, no 7º dia, meu telefone tocou. Era Carlos. Diane, sou eu. Tenho algo. Você pode me encontrar no meu escritório em 1 hora? Meu coração disparou. Claro, estarei lá. Cheguei ao escritório de Carlos com 15 minutos de antecedência, meus nervos à flor da pele. Meg já estava lá, andando de um lado para o outro na pequena sala de espera. Ela me deu um abraço apertado quando entrei. Você está pronta para isso? Perguntou, procurando meu rosto. Assenti, me fortalecendo. Estou tão pronta quanto poderia estar. Carlos emergiu de seu escritório, uma expressão sombria no rosto. Entrem, senhoras. Sentamo-nos nas cadeiras em frente à sua mesa, o ar pesado de tensão. Carlos abriu uma pasta de Manila, espalhando uma série de documentos e fotografias. Eu fiz algumas investigações sobre o passado de Priscila, começou ele, batendo nos papéis, e deixe-me dizer, essa mulher não é nenhuma santa. Ele deslizou um documento na minha direção. Primeiro, ela tem um registro criminal. Desvio de dinheiro do emprego anterior. Ela conseguiu evitar a prisão, mas não foi bonito. Olhei para o papel, uma foto de Priscila me encarando. Ela parecia mais jovem, mas aqueles olhos frios eram inconfundíveis. Mas isso não é tudo, continuou Carlos, a voz grave. Também descobri que ela é uma pessoa de interesse na morte de seu ex-namorado. Meg arfou, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer? Consegui perguntar, a voz trêmula. Carlos me entregou um recorte de jornal. 2 anos atrás, o ex dela foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A polícia suspeitava de crime, mas nunca conseguiu provar nada. Priscila foi a última pessoa a vê-lo vivo. Examinei o artigo, meus olhos captando frases como a morte suspeita e a investigação em andamento. Minha mente girava, tentando conciliar essa informação com a mulher que meu filho havia se casado. Então, o que isso significa? Perguntou Meg, dando voz à pergunta que eu não conseguia. Carlos se recostou na cadeira, unindo os dedos. Isso significa que temos uma vantagem. Significa que, se essa informação vier à tona, a vida de Priscila, como ela conhece, acabará. Sua reputação, seu casamento, tudo. Um lampejo de esperança se acendeu no meu peito.
Então, o que fazemos agora? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Carlos. Agora, usamos isso. Informamos Priscila que temos essa informação e que, se ela não quiser que isso se torne público, precisa convencer Evandro a fazer as pazes com você. Meg assentiu, os olhos brilhando. E se ela se recusar? Carlos deu de ombros. Então, vamos à polícia. Pedimos que reabram a investigação sobre a morte do ex dela. De uma forma ou de outra, Priscila enfrentará as consequências de suas ações. Fiquei ali, atordoada, tentando processar tudo. Poderia realmente ser tão simples? Eu poderia realmente fazer Priscila pagar pelo que ela fez, por virar Evandro contra mim? Olhando para a determinação nos rostos de Meg e Carlos, senti uma onda de força. Eles acreditavam em mim, acreditavam que eu merecia justiça, e pela primeira vez desde aquele aniversário horrível, eu também acreditei. Vamos fazer isso, disse, minha voz firme. Vamos fazê-los pagar. Carlos sorriu, um brilho predatório nos olhos. Excelente. Dê-me um dia para colocar tudo em movimento. A essa hora amanhã, Priscila não saberá o que a atingiu. Enquanto saíamos do escritório, Meg apertou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Diane. Nunca duvide disso. Apertei de volta, sentindo um senso de propósito, de raiva justa. Eles escolheram a mulher errada para mexer. Era hora de Priscila aprender essa lição da maneira mais difícil. Fiel à sua palavra, Carlos me ligou no dia seguinte. Está feito, disse ele, uma nota de satisfação na voz. Enviei todas as informações para Priscila, junto com uma mensagem dizendo que, se ela não quiser que isso se torne público, precisa convencer Evandro a fazer as pazes com você. Senti um arrepio de antecipação misturado com nervosismo. Você acha que vai funcionar? Só há uma maneira de descobrir, mas confie em mim, com a sujeira que temos sobre ela, seria loucura ela não cumprir. Desliguei, minha mente correndo. Priscila realmente cederia? Ela realmente forçaria Evandro a pedir desculpas, a fazer as coisas certas? Parte de mim ousava ter esperança, mesmo enquanto outra parte sussurrava que era bom demais para ser verdade. As horas passaram sem nenhuma palavra. Andei pela sala de estar, pulando a cada som, convencida de que era campainha ou telefone, mas quando a noite caiu, ainda não havia nada. Quando estava prestes a desistir e ir para a cama, houve uma batida na porta. Com o coração na garganta, abri e encontrei Evandro parado ali, o rosto uma máscara de fúria. O que diabos você fez? Ele rosnou, empurrando-me para dentro de casa. Eu tropecei, pega de surpresa. Do que você está falando? Ele se virou para mim, os olhos em chamas. Não se faça de desentendida. Priscila me contou tudo sobre o investigador particular, sobre você cavando o passado dela. Você achou que poderia chantageá-la para me fazer perdoar você? Fiquei firme, levantando o queixo. Eu não chantageei ninguém. Apenas a informei que suas ações têm consequências, que ela não pode simplesmente destruir minha vida e sair impune. Evandro soltou uma risada amarga. Destruir sua vida? Você está falando sério agora? Você é quem está tentando destruir nosso casamento, nossa família, primeiro com sua constante culpa e manipulação, e agora isso. A raiva subiu em mim, quente e brilhante. Eu não virei você contra mim, Evandro. Isso foi tudo Priscila. Ela te envenenou. Você não vê isso? Ela é uma criminosa, uma mentirosa, talvez até uma assassina. Por um momento, Evandro pareceu atordoado, então seu rosto endureceu. Você é inacreditável. Você realmente acha que vou acreditar nas suas acusações loucas em vez da minha própria esposa, a mãe dos meus filhos? Não são acusações, são fatos. Carlos encontrou provas. Eu não me importo com o que seu amigo detetive encontrou, Evandro gritou. Priscila é minha esposa e eu confio nela. Eu a amo e nada do que você diga ou faça vai mudar isso. Lágrimas arderam em meus olhos, embaçando minha visão. Então é isso? Você está escolhendo ela em vez de mim, sua própria mãe? O maxilar de Evandro se contraiu. Você fez essa escolha por mim no momento em que decidiu fazer essa jogada. Estou farto de você, mãe, farto das suas mentiras, dos seus esquemas, de tudo.
Ele se virou para sair, e o pânico me dominou. Eu não podia perdê-lo, não assim. Evandro, por favor. Mas ele já estava indo embora, batendo a porta atrás de si com uma finalidade que me abalou até o âmago. Afundei-me no chão, soluços rasgando minha garganta. Não era para acontecer assim. A verdade deveria me libertar, trazer Evandro de volta para mim. Em vez disso, só o afastou ainda mais. Através das lágrimas, ouvi meu telefone tocar. Era Carlos. Atendi, a voz grossa e trêmula. Diane, o que aconteceu? Funcionou? Um riso amargo escapou de mim. Não, não funcionou. Evandro se foi. Ele escolheu Priscila. Houve uma pausa, então Carlos falou, o tom determinado. Então passamos para o plano B. Vamos à polícia, pedir para reabrir a investigação sobre a morte do ex de Priscila. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Qual é o ponto? Não vai mudar nada. Evandro fez sua escolha. Isso não é mais sobre Evandro, disse Carlos firmemente. Isso é sobre justiça, sobre garantir que Priscila pague pelo que fez, de uma maneira ou de outra. Fechei os olhos, o cansaço e a tristeza me dominando. Eu poderia fazer isso? Eu realmente poderia destruir a esposa do meu filho, a mãe dos meus netos? Mas então lembrei do olhar nos olhos de Evandro, o veneno na sua voz, o jeito como Priscila tinha sorrido, tão arrogante e autossatisfeita. Eles trouxeram isso para si mesmos e agora enfrentariam as consequências. Ok, sussurrei, uma nova determinação se fortalecendo no meu peito. Vamos fazer isso. Vamos fazê-la pagar. Os próximos dias foram um turbilhão de atividades. Carlos e eu reunimos todas as provas que ele havia coletado, organizando-as em um pacote ordenado para apresentar à polícia. Meg era uma presença constante, oferecendo apoio e encorajamento quando minha determinação vacilava. Finalmente, o dia chegou. Entramos na delegacia, cabeças erguidas, prontos para revelar o passado sujo de Priscila. O detetive ouviu atentamente enquanto apresentávamos nosso caso, sua testa franzida enquanto examinava os documentos e fotografias. Quando terminamos, ele se recostou, uma expressão sombria no rosto. Isso é coisa séria, disse ele, batendo no arquivo. Se o que você está dizendo é verdade, temos motivos para reabrir a investigação sobre a morte do ex-namorado da senhorita Wilson. Senti uma onda de vingança. É verdade, cada palavra. O detetive assentiu. Certo, então, deixem isso comigo. Vou dar início ao processo. Saímos da delegacia, um sentimento de antecipação vibrando dentro de mim. Estava realmente acontecendo. Priscila finalmente iria enfrentar as consequências. 2 dias depois, recebi uma ligação de Carlos. Ligue à TV, disse ele, uma nota de triunfo na voz. Fiz o que ele disse, meu coração batendo forte enquanto o rosto do âncora preenchia a tela. Notícias de última hora, anunciou ela, a expressão grave. Mulher local, Priscila Wilson, foi presa em conexão com a morte não solucionada do ex-namorado Mark Thompson. Novas evidências vieram à tona, levando a polícia a reabrir a investigação. Assisti, hipnotizada, enquanto mostravam imagens de Priscila sendo levada para fora da casa dela e de Evandro algemada, o rosto uma máscara de choque e raiva. Evandro seguia atrás, parecendo atordoado e perdido. Uma satisfação feroz queimava no meu peito. Ela estava finalmente recebendo o que merecia. Mas minha alegria foi curta. O noticiário continuou descrevendo como Evandro teve que usar suas economias para pagar a fiança de Priscila e contratar um advogado. Foi um golpe financeiro, que sem dúvida colocaria um peso em seu casamento. Eu deveria ter me sentido culpada, sabendo que desempenhei um papel nas dificuldades deles, mas tudo o que pude pensar foi que eles mereciam. Eles trouxeram isso para si mesmos com sua crueldade e engano. Nas semanas seguintes, observei de longe enquanto o drama se desenrolava. A prisão de Priscila ganhou as manchetes, e o Tribunal da Opinião Pública foi impiedoso. Especulações correram soltas sobre o envolvimento dela na morte do ex, sobre que outros segredos ela poderia estar escondendo. Evandro mantinha uma fachada corajosa, defendendo sua esposa em público, mas eu podia ver o impacto que isso estava tendo nele. Ele parecia exausto, desgastado pela constante vigilância e sussurros.
Parte de mim ansiava por estender a mão, oferecer conforto e apoio, mas endureci meu coração, lembrando-me de como ele me havia descartado, as palavras cruéis que ele lançou em minha direção. Ele fez sua cama e agora teria que deitar nela. Uma tarde, enquanto voltava do supermercado, avistei uma figura familiar na minha porta. Era Evandro, os ombros caídos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por um momento, pensei em ignorá-lo, fingir que não estava em casa, mas a curiosidade falou mais alto. "O que você quer?" Perguntei friamente enquanto me aproximava, os braços carregados de sacolas. Evandro olhou para cima, a expressão uma mistura de exaustão e desespero. "Mãe, eu preciso da sua ajuda." Levantei uma sobrancelha. "Oh, agora você precisa da minha ajuda? O que aconteceu com você ter acabado comigo e meus esquemas?" Ele estremeceu como se tivesse sido atingido. Eu sei que disse coisas horríveis, mas isso é maior do que isso. Priscila está em sérios apuros, mãe. As evidências contra ela são ruins." Um lampejo de inquietação passou por mim. "O que você está dizendo?" A voz de Evandro quebrou. "Estou dizendo que não sei o que fazer. As taxas do advogado estão nos falindo, e se Priscila for para a prisão, eu não posso criar as crianças sozinho. Eu preciso de você, mãe, por favor." Olhei para ele, dividida entre o impulso de confortá-lo e o desejo de revidar. Ele parecia tão quebrado, tão derrotado, mas então lembrei da dor que ele causou, do jeito que ele me abandonou. Endireitei a coluna, minha voz fria como gelo. "Você deveria ter pensado nisso antes de virar as costas para mim." "Sinto muito, Evandro, mas você está sozinho nessa." Com isso, passei por ele, ignorando seus pedidos e desculpas. Ele fez sua escolha, agora teria que viver com as consequências. Poucos dias após a visita desesperada de Evandro, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Priscila, a voz tensa de raiva contida. "Diane, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas preciso pedir um favor", disse ela, as palavras parecendo causar-lhe dor. Senti uma pontada de surpresa. "Que tipo de favor?" "São as crianças. Com tudo o que está acontecendo com o caso de Priscila, Evandro está lutando para lidar com tudo. Ele precisa de uma pausa. Eu estava esperando que você pudesse ficar com as crianças no fim de semana." Hesitei, dividida. Por um lado, a ideia de passar tempo com meus netos me enchia de saudade. Fazia tanto tempo desde que eu os tinha visto. Mas, por outro lado, a ideia de fazer qualquer coisa para ajudar Evandro e Priscila depois de tudo que eles fizeram me irritava. "Por favor, Diane", pressionou a mãe de Priscila, como se sentindo minha relutância. "Eu sei que você ama essas crianças. Elas precisam de alguma estabilidade agora, e Deus sabe que não vão conseguir isso com Evandro ou Priscila." Suspirei, minha resolução se desfazendo. Ela estava certa. Quaisquer que fossem meus problemas com os pais deles, meus netos eram inocentes. Eles mereciam melhor do que ficar no meio dessa confusão. "Tudo bem", concordei. "Vou cuidar deles no fim de semana, mas estou fazendo isso por eles, não por Evandro ou Priscila." "Claro, obrigada, Diane. Vou avisar Evandro para deixá-los na sexta-feira à noite." Fiel à sua palavra, Evandro chegou à minha porta na sexta-feira, as crianças a reboque. Ele parecia ainda pior do que na última vez que o vi, o rosto abatido e sombrio. "Mãe", ele me cumprimentou, a voz rouca. "Obrigado por fazer isso, eu realmente aprecio." Assenti rigidamente, minha atenção nas crianças. Elas me olharam com olhos arregalados e incertos. "Vovó!" Minha neta gritou, abrindo um sorriso. Ela correu para mim, envolvendo os bracinhos ao redor da minha cintura. Abracei-a de volta, piscando para afastar as lágrimas repentinas. "Olá, querida", senti saudades. Meu neto foi mais reservado, pairando ao lado de Evandro. Ajoelhei-me, abrindo os braços. "Venha aqui, querido, está tudo bem." Lentamente, ele entrou no meu abraço, o corpinho tremendo. Meu coração doeu por ele, por ambos. Evandro pigarreou. "Vou buscá-los no domingo à noite. Se houver algum problema, me ligue." Endireitei-me, encontrando o olhar dele friamente. "Vamos ficar bem.
Aproveite seu fim de semana. Com um aceno final, ele saiu, deixando-me sozinha com as crianças. Respirei fundo, forçando um sorriso. Quem quer pizza para o jantar? O fim de semana passou em um borrão de risadas, jogos e histórias. Por um tempo, consegui esquecer o drama e a mágoa, perdida na alegria simples de estar com meus netos. Mas, logo, acabou. Evandro chegou para buscar as crianças, a expressão cautelosa enquanto elas juntavam suas coisas. Minha neta puxou minha mão. Vovó, podemos ficar com você de novo em breve? Nos divertimos tanto. Sorri, alisando o cabelo dela. Claro, querida, a qualquer momento que você quiser. O maxilar de Evandro se apertou. Devemos ir, digam adeus, crianças. Eles me abraçaram com força, os rostinhos tristes. Observei enquanto eles subiam no carro de Evandro, meu coração pesado enquanto ele se preparava para sair. Evandro fez uma pausa, voltando-se para mim. Escute, mãe, sobre o que eles disseram, não quero que você tire conclusões. Isso foi uma coisa única. Eu me irritei, a raiva acendendo. Com licença. Você acha que estou tentando virá-los contra você? Não seria a primeira vez, ele murmurou. Vi vermelho. Como ousa? Eu não fiz nada além de amar e apoiar essas crianças, o que é mais do que posso dizer de você e Priscila. Vocês estão tão envolvidos em seu próprio drama que nem conseguem ver o quanto eles estão sofrendo. O rosto de Evandro corou. Você não tem ideia do que estamos passando, nenhuma ideia do estresse, da pressão. E de quem é a culpa? Cortei. Você escolheu isso, Evandro. Você escolheu Priscila e todo o caos que vem com ela. Não ouse colocar isso em mim. Ele me encarou, os olhos duros. Isso não acabou, mãe. Eu não vou deixar você envenenar meus filhos contra mim, como fez com meu pai. Com isso, ele entrou no carro e foi embora, deixando-me tremendo de raiva e mágoa. Fiquei ali, assistindo até o carro desaparecer de vista, uma determinação fria se instalando sobre mim. Se Evandro queria jogar duro, então que assim seja. Eu estava cansada de ser boazinha. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. O dia do julgamento de Priscila chegou frio e cinzento. Vesti-me com cuidado, escolhendo um terno preto sombrio que irradiava autoridade silenciosa. Meg me pegou, o rosto determinado. Você está pronta para isso? Ela perguntou enquanto dirigíamos até o tribunal. Assenti, a mandíbula apertada. Estou pronta há muito tempo. Encontramos Carlos nos degraus, a expressão séria. Tenho uma surpresa para você, disse ele, nos conduzindo para dentro. Encontrei a família de Mark Thompson. Eles estão aqui para testemunhar. Senti uma onda de gratidão e vingança. Com o testemunho deles, o destino de Priscila estaria selado. O tribunal estava lotado, o ar pesado de tensão. Sentei-me atrás da mesa da acusação, o coração batendo forte enquanto Priscila era trazida, algemada nos pulsos e tornozelos. Ela parecia pálida e abatida, mas os olhos ainda brilhavam com malícia quando encontraram os meus. Evandro estava sentado rigidamente ao lado dela, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Desviei o olhar, focando no juiz enquanto ele chamava a corte à ordem. O julgamento foi uma provação emocional, a acusação apresentando as provas contra Priscila em detalhes incriminadores, pintando um retrato de uma mulher cruel e calculista que não pararia por nada para conseguir o que queria. Mas foi o testemunho da família de Mark Thompson que realmente selou o destino dela. Sua mãe, uma mulher frágil de cabelos prateados, falou sobre o coração bondoso do filho, seu futuro brilhante interrompido. Sua irmã chorou ao contar sobre o comportamento controlador e abusivo de Priscila, como ela isolou Mark de seus entes queridos. Durante tudo isso, Priscila ficou impassível, os olhos frios e vazios. Evandro ficou cada vez mais agitado, o joelho balançando, as mãos cerradas em punhos. Finalmente, chegou a hora do veredicto. O júri voltou, os rostos sombrios. O presidente se levantou, limpando a garganta. No caso do Estado contra Priscila Wilson, sobre a acusação de assassinato em primeiro grau, consideramos a réu culpada. A sala do tribunal irrompeu em suspiros e murmúrios. O rosto de Priscila perdeu toda a cor, a boca se abrindo em choque. Evandro saltou de pé,
a cadeira caindo no chão. Não, ele gritou, a voz crua de angústia. Não, isso é errado. Ela é inocente. O juiz bateu o martelo, pedindo ordem. Senhor Wilson, controle-se ou vou removê-lo desta sala. Evandro se aquietou, caindo de volta na cadeira, a cabeça nas mãos. Priscila se virou para ele, a expressão desesperada. Evandro, faça alguma coisa. Você não pode deixar que façam isso comigo. Mas Evandro não olhou para ela, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. O oficial de justiça avançou, preparando-se para levar Priscila. Observei, uma mistura estranha de emoções girando dentro de mim. Triunfo, sim, mas também uma espécie de tristeza vazia. Tinha chegado a isso, meu próprio filho, quebrado e humilhado, sua vida em ruínas. Enquanto Priscila era escoltada para fora, ela se virou, os olhos travando nos meus. Naquele momento, vi a profundidade do ódio dela, o veneno em sua alma. Isso não acabou, ela sibilou, a voz baixa e mortal. Vou fazer você pagar por isso, sua vadia. Eu juro. Encarei-a firmemente, sem vacilar. Você já pagou, Priscila. Fez suas escolhas, agora enfrentará as consequências. Adeus. Com isso, virei-me e saí, a cabeça erguida. Acabou. A justiça foi feita. Mas, mesmo enquanto o alívio me lavava, não conseguia afastar a inquietação persistente. O rosto angustiado de Evandro me assombrava, a devastação em seus olhos. Eu tinha ido longe demais. Minha busca por vingança me cegara para os danos colaterais. Balancei a cabeça, afastando as dúvidas. Não. Evandro fez sua cama, agora teria que deitar nela. Ele escolheu Priscila, escolheu virar as costas para mim, agora teria que viver com as consequências. Saí para o dia frio e cinzento, apertando o casaco ao redor de mim. Era hora de seguir em frente, construir uma nova vida para mim mesma. Uma vida sem Evandro, sem a influência tóxica de Priscila. Uma vida do meu próprio jeito.